Oi, pessoal. Trago o resumo do capítulo 39 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 16 de junho. Vitória diz a Felipa que não se vê formalizando uma relação com Fernando. Felipa diz: nunca diga, dessa água não beberei. Vitória diz: eu digo, daqui a 10 ou 15 anos eu já vou ser uma velha e ele um homem em toda plenitude. Felipa diz a Vitória que é Deus que está dando uma oportunidade para ela se apaixonar de novo e para ela não deixar passar esse presente divino que é o amor. No dia seguinte, na cidade do México, o advogado informa a Alessandro e Maria José que falou com o juiz e ele disse que a primeira e única audiência de conciliação que eles vão ter será naquele dia. Chucho diz a Mercedes e Gabriel que assim que a Paula voltar a morar na casa do Alessandro, eles poderão ir para a casa dele. Bruno pergunta se Kátia fez ou não o que ele pediu. Kátia diz a Bruno que passou horas e horas procurando a senha, se esforçou, mas não deu para entrar. Bruno diz para ela continuar tentando porque é muito importante. O advogado de Bruno informa que o resultado do exame de DNA já saiu e é positivo. Contente, Bruno diz aos sócios da empresa que estão ao lado dele que amanhã mesmo vai abrir um processo para anular o testamento do velho. Maria José chega em casa e diz a Vitória que o juiz disse que em 3 semanas Alessandro e ela estarão divorciados. Vitória tenta animar Maria José e diz que depois Alessandro e ela voltarão a se casar. E eles não serão o primeiro casal que faz isso. Maria José diz que sabe, mas diz que o advogado disse que eles têm que se separarem agora para que as pessoas vejam o Alessandro em reuniões e festas com outras mulheres e ela está se sentindo tão infeliz e tem medo de perdê-lo. Alessandro entra e Vitória informa a ele que o resultado do teste de DNA já foi entregue. Ezequiel diz a Alessandro que Maura ligou e tem urgência em vê-lo. Alessandro vai ver Maura. Maura diz a Alessandro que quando ele se casou, ela ficou com muita raiva e fez uma besteira. E aí vai contar para ele. E então revela que o Mário Aguirre foi Lisete e ela que inventaram, para prejudicar a mulher dele. Irritado, Alessandro pergunta por que Maura recomendou uma coisa tão absurda e tão vergonhosa. Maura diz que sabe que fez uma besteira, mas como apesar de tudo ama ele de verdade e decidiu ser sincera e porque não tem mais esperanças com ele. Maura diz para Alessandro que Ulisses ajudou no plano e que depois ela não sabe como, mas Bruno soube deles e se aproveitou disso para fazer ele pensar que Maria José tinha um amante. Alessandro pergunta por que Maura só lhe contou isso agora. Maura diz para Alessandro que Bruno não quis dar dinheiro para Mateu e agora ele está chantageando. E foi por isso que ela mesma decidiu contar tudo para ele. Irritado, Alessandro diz que se Mateu ligar, Maura mande ele procurá-lo. E agradece por ter contado tudo para ele e vai embora. Alessandro procura Bruno. Diz que sabe de toda a história da Mercedes e do irmão e do Mário Aguirre. Bruno não nega nada e diz a Alessandro que vai conseguir afundá-lo e sempre o perseguiu porque o pai dele o preferiu.
Alessandro diz que cedo ou tarde Bruno vai cometer um erro grave e aí ele vai pegá-lo. Alessandro vai embora e imediatamente Bruno liga para Maura e diz: Escuta, otária, por que você contou para Alessandro a história do Mário Aguirre? E diz para ela não ficar contra ele. Maura diz que, em primeiro lugar, não permite que Bruno fale assim com ela e para ele também não ficar contra ela, porque mesmo que o orgulho de macho dele diga que ele é mais esperto, é bom não se garantir tanto e desliga o telefone na cara dele. Maria José diz ao pai que Alessandro vai viajar e a Paula pode ficar com ela por alguns dias para lhe fazer companhia. Pedro diz a Maria José que amanhã mesmo levará a Paula. Paula fica eufórica quando o pai diz que ela vai voltar para a casa de Alessandro. Como é a última noite que Alessandro vai passar em casa, Maria José prepara uma surpresa para ele. Bruno manda seu amigo jornalista publicar no jornal que Raquel e eles são filhos de Antônio Lombardo, porque agora a coisa já é oficial. Alessandro diz a Maria José que gostou da surpresa dela, achou muito bonito e pergunta por que ela fez isso. Maria José diz: porque eu te amo, porque você é minha vida e porque, mesmo a gente não querendo, isso é uma despedida. E por isso, vamos fazer dessa noite a melhor de todas, uma noite inesquecível. Alessandro diz a Maria José que sempre pensou que sobre o amor sabia tudo e o agradece por ensiná-lo a amar. No dia seguinte, Maria José e Alessandro sofrem ao se despedir. Alessandro se despede da mãe, Filipa, Ezequiel e pede para eles não contarem para ninguém sobre o divórcio, porque não será conveniente que o Bruno saiba antes do tempo. Raquel pergunta como Alessandro se atreve a viajar e fala sobre a notícia que saiu na primeira página do jornal. Raquel diz que foi confirmado que Bruno e ela são bastardos. Alessandro diz que lamenta e vai embora. Histérica, Raquel diz à mãe que a culpa é dela por essa humilhação que está passando, porque agiu como uma qualquer. Furiosa, Vitória dá uma bofetada em Raquel. Felipa chama a atenção de Raquel e conta que Ulisses é amante dela. Raquel manda Felipa calar a boca e a chama de mentirosa. Ezequiel diz que é melhor Raquel se acalmar ou ele também vai falar. Raquel chama Felipa e Ezequiel de infelizes, criados nojentos, e diz que quando o Bruno e ela ficarem com tudo, eles vão direto para o olho da rua. Vitória pergunta se Felipa e Ezequiel têm certeza do que disseram. Felipa diz: certeza não tenho, mas uma mulher casada não visita um homem solteiro no apartamento dele. Vitória diz que não é ninguém para repreender Raquel, mas de qualquer modo vai falar com ela para ver se ela reconsidera. Fernando se encontra com Alessandro no hotel onde ele está hospedado. Alessandro diz a Fernando que Bruno já apresentou ação para impugnação do testamento do pai dele. Fernando aconselha a Alessandro fazer uma viagem e assim ele seguraria o processo que Bruno está movendo até que o divórcio dele com Maria José saia. Pedro deixa Paula na casa de Alessandro. Eufórica, Paula diz a Roberto que voltou. Bruno fica sabendo que Alessandro viajou e liga para a mãe reclamando. Bruno diz à mãe que Alessandro sabe que não pode sair da cidade, porque daqui a alguns dias o juiz vai marcar a audiência de impugnação. Vitória diz a Bruno que acha que Alessandro vai chegar a tempo.
Com raiva, Bruno desliga o telefone na cara da mãe. Fernando liga para Vitória e pede desculpas pela forma que reagiu quando ela recebeu a ligação do Hernan. Vitória pergunta a Fernando se não será melhor eles voltar a ser como eram antes, ser amigos, conversar, falar do que gostam, sem pensar no que podem acontecer entre eles. Fernando diz que vai ser muito difícil, mas tudo bem, será como ela quiser, e que quando ela quiser vê-lo, que ligue, pois ele sempre estará ao seu lado. Maria José pergunta a Paula o que existe entre Roberto e ela. Paula diz à irmã que Roberto e ela são só amigos. Alessandro liga para Maria José e ela diz que ele mal saiu e ela sente uma saudade louca. Alessandro diz que ele também, mas que à noite vai vê-la. Maria José pergunta como ele vai entrar se todo mundo acha que ele está viajando. Alessandro diz que vai achar uma maneira, que ela não se preocupe. Maura diz a Ulisses que já contou tudo para Alessandro e que não ia ceder à chantagem do imbecil do Mateus. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.